Olá pessoal, estou aqui gravando esse vídeo com o objetivo de demonstrar dois módulos aqui do aplicativo iGestor Missão em relação à parte de ciclos de estudo e revisões escalares. Antes de assistir esse vídeo, seria muito importante ler esse conteúdo disponível no nosso site www.projetosmissão.com.br. Basta vir aqui no menu iGestor Missão. Todo esse conteúdo aqui detalha a nossa proposta nesse aplicativo. Ele é baseado na parte de planejamento de estudo no controle de ciclos de estudo. Esse é um método muito conhecido já dos concurseiros, principalmente para esses concursos da área fiscal, carreira jurídica, esses concursos que têm uma matéria mais densa. Essa é uma metodologia muito interessante para esse conteúdo mais denso. E o que eu julgo mais importante, porque controlar ciclos de estudo numa planilha Excel, eu acredito que não tenha muita dificuldade. Você até encontra planilhas nesses blogs, nesses sites que tem essa proposta. Mas o diferencial do aplicativo é controlar revisões escalares. Porque controlar a primeira revisão, a segunda revisão numa planilha pode ser factível, mas a partir do momento que você revisita aquele conteúdo pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, isso já se torna um pouquinho dificultoso numa planilha, principalmente para que você tenha noção do quão você já avançou naquele conteúdo ou naquele resumo. Então a proposta aqui do aplicativo, o diferencial dele é controlar de uma forma bem amigável a parte de revisões dos seus resumos. Ou seja, a partir do momento que você conclui uma entrada do seu ciclo, o sistema vai te convidar para concluir uma primeira revisão. A partir do momento que você conclui a primeira revisão, o sistema já agenda uma segunda revisão. A partir da conclusão da terceira revisão, ele vai agendar a quarta revisão. Mas o mais interessante é o seguinte, ele faz isso num tempo escalar. Ou seja, naquele tempo ideal para que aquele conhecimento aprendido não caia no esquecimento, levando principalmente em consideração a teoria da curva do esquecimento. Essa teoria prega o seguinte: a partir do momento que você aprende um conteúdo, você tem que revisar esse conteúdo no período X. A partir do momento que você fez a primeira revisão, na segunda revisão, ela deve ou pode acontecer em até tal prazo, e assim sucessivamente. Então a nossa proposta aqui é justamente isso, é organizar os teus resumos a partir da conclusão das entradas do teu ciclo, de tal forma que você tenha condições de revisar esses resumos no tempo ideal, e tempo ideal para que esse conhecimento não caia no esquecimento, dentro de uma pessoa normal, dentro de uma cadeia normal de aprendizado. Então eu vou logar aqui no aplicativo que fica mais fácil o entendimento. Vejam só, o primeiro passo aqui é cadastrar suas disciplinas. Nesse caso aqui eu já tenho várias disciplinas cadastradas. Eu posso editar aqui, por exemplo, Direito Penal. Eu tenho aqui o conteúdo do Direito Penal. Eu tenho todas as legislações que envolvam esse conteúdo. Eu tenho os assuntos detalhados desse edital. E eu tenho um repositório. O repositório, na verdade, é o seguinte: para essa disciplina, quais são os repositórios em que eu me proponho a colocar meus resumos? Um repositório, por exemplo, poderia ser um fichário. Um repositório, por exemplo, poderia ser um caderno, poderia ser um livro. Nesse caso aqui não houve classificação. A classificação aqui está geral, ou seja, nesse teste aqui, nesse ambiente de teste, nós não estamos classificando o repositório. Nós colocamos apenas uma entrada aqui como geral. Mas muitos usuários, por exemplo, gostam de classificar. Por exemplo, os resumos de direito penal, eu vou deixar isso tudo no fichário, por exemplo, X. Da mesma forma aqui, a parte da legislação é importante porque quando você cria as entradas da sua grade, você pode definir entradas do tipo lei seca, ou seja, além das entradas do tipo conteúdo, que você vai aprender o conteúdo, você pode criar entradas na sua grade do tipo de leitura de lei seca.
Assim como você pode criar também entradas do tipo exercício. Então por isso que é importante você ter todas as leis secas cadastradas aqui e o link justamente para o Planalto. Dessa forma você tem condições já de visitar esse conteúdo no site oficial e dar início à leitura ou dar continuidade à leitura a partir do último artigo que você leu. Então o cadastro de disciplinas aqui ele é bem básico. Eu tenho aqui a identificação do conteúdo, eu tenho aqui a parte das legislações dessa disciplina, eu tenho os assuntos, detalhado por assunto. Isso é importante, porque quando eu concluir um determinado aprendizado de uma disciplina, eu vou dizer qual assunto que foi. Da mesma forma, assim que eu concluir uma entrada do tipo exercício, eu vou informar de qual assunto se refere esse exercício que eu acabei de resolver. Isso me permite avaliar minha estatística de desempenho. Quais são os assuntos dessa disciplina que eu estou aquém do desejado em termos de estatística? Quantas questões, qual o percentual de acertos? Repositório nós já detalhamos, então vamos lá. Feito o cadastro das disciplinas, o próximo passo é você cadastrar sua grade. Aqui no sistema você pode cadastrar mais de uma grade. Nesse exemplo aqui nós temos só uma grade da PRF. Eu vou editar essa grade aqui. Eu tenho aqui algumas entradas para essa grade, ou seja, nesse exemplo aqui, no primeiro dia ou no primeiro bloco, né, eu marquei com uma entrada do tipo conteúdo, direito administrativo, 120 minutos. No primeiro dia também eu me propus a resolver exercício, direito constitucional. No primeiro dia, lei seca, leitura de lei seca de legislação especial. A adequação dessa grade é algo muito pessoal. Você tem que avaliar o que realmente você tem mais facilidade, aquilo que você tem mais dificuldade e principalmente o peso dessa disciplina dentro do seu edital. Aí sim você vai ponderar aqui qual o tempo que você tem que dedicar para cada disciplina, sempre levando em consideração esses três fatores. Qual o peso dessa disciplina no seu edital, o quão você domina essa disciplina e a parte de exercício também. Como é que você vai intercalar isso entre conteúdo, entrada do tipo conteúdo e entrada do tipo exercício. Digamos que você já tenha um bom conhecimento em direito administrativo, você já está com o conteúdo bem adiantado, com certeza você vai ter que começar a colocar mais exercícios, para que você tenha a oportunidade de mensurar o teu desempenho em relação ao exercício nessa disciplina. Então vejam só, então nós temos aqui a grade, PRF 2017, a descrição, e nós temos a entrada da grade aqui. Esse colega aqui, nessa base teste, ele colocou aqui algumas entradas praticamente de todas as disciplinas do edital da PRF. Feito isso, nós cadastramos as disciplinas, criamos uma grade incluindo essas disciplinas e definindo entradas do tipo conteúdo, entradas do tipo exercício e entradas do tipo lei seca. Feito isso, nós vamos gerar nossos ciclos, correto? Para gerar os ciclos, basta eu vir aqui nesse botãozinho. Eu posso gerar, por exemplo, aqui 10 ciclos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou gerar 10 cópias da minha grade horária para que você tenha condições de vencer essas entradas. Feito isso, meus ciclos estão gerados. A partir desse momento eu já tenho condições de começar a concluir as entradas dos meus ciclos. Próximas entradas. Veja que nessa base aqui, nesse usuário, eu já concluí 30 ciclos. Os 10 ciclos que eu acabei de gerar, eles começaram no 30º e vão até o 39º. E vejam que no primeiro bloco, vejam que eu não tenho data específica aqui. Porque a ideia de estudo por ciclos é o seguinte, meu amigo. Você não determina uma data específica ou um dia da semana específico para você estudar determinada disciplina. A tua missão é vencer a próxima entrada do seu ciclo. Quanto mais rápido você gerar o teu ciclo, mais rápido você vai avançar na tua grade. Ou seja, quanto mais rápido você gerar o teu ciclo, mais rápido você vai chegar naquela primeira disciplina da sua entrada, da entrada da tua grade. Nesse caso aqui, nós estamos no primeiro bloco do 30º ciclo. E o primeiro bloco diz o seguinte: eu tenho que vencer 120 minutos de conteúdo de direito administrativo. Então basta eu vir aqui. O sistema ele é todo baseado em resumo. Se você não tem a facilidade de fazer resumo, você vai ter que aprender.
Porque não é possível utilizar o sistema iGestor sem produzir resumos. A ideia aqui é o seguinte: você gera os teus ciclos, a partir do momento que você conclui cada entrada do teu ciclo, você informa um resumo produzido. A partir da conclusão da entrada, da referida entrada, com esse resumo produzido, o sistema vai gerar uma primeira revisão desse resumo. Então a ideia é basicamente isso: você cadastra a disciplina, cria sua grade, gera teus ciclos, começa a concluir as entradas dos teus ciclos com inclusão de resumos, e a partir do momento que você conclui um determinado resumo, o sistema vai te convidar para você fazer a primeira revisão desse resumo. A partir do momento que você concluiu a primeira revisão, o sistema te convida a concluir uma segunda revisão desse resumo. Isso sempre no tempo escalar. Então vejamos aqui, vamos incluir esse resumo. Vamos incluir o resumo aqui, por exemplo. Direito administrativo. Aqui ele vai me listar todos os repositórios dessa disciplina. Lembrem que nós colocamos apenas o repositório geral, mas eu poderia ter cadastrado, por exemplo, o repositório aqui, fichário, poderia ter cadastrado o repositório aqui, caderno. Então, ou seja, eu estou dizendo que meu resumo de direito administrativo está no caderno X, ou está no livro X. Eu posso estar utilizando aquele recurso de marcação de livro, eu poderia fazer isso. Qual assunto? Esse resumo que você acabou de produzir diz respeito a quê? Digamos que você queira colocar diversos, são diversos assuntos, você pode colocar. Digamos que você queira ser mais criterioso, você pode colocar, por exemplo, atos administrativos. Qual foi o tempo? O previsto era 120 minutos, eu concluí os 120 minutos. Qual que é o nível de dificuldade? Dificuldade média. Aqui, digamos que esse resumo meu ele esteja na nuvem, eu posso colocar o caminho aqui desse resumo na nuvem. Isso é importante porque quando o sistema te convidar para você revisar esse resumo, ele vai te passar o link. Então basta você clicar nesse link e ele vai te levar ao referido resumo que se encontra na nuvem. Aqui é uma informação muito importante: a indexação do resumo. Você não vai colocar o conteúdo do seu resumo aqui, até porque esse campo ele não permite isso. Aqui é uma informação de indexação. Por exemplo, digamos que o meu resumo esteja no fichário. Eu vou colocar aqui fichas 24, 25 e 26. Ou seja, quando o sistema me convidar a revisar esse resumo, eu sei que eu vou ter que revisar no repositório tal as fichas 24, 25 e 26. Feito isso, cadastrei meu resumo. Está aqui meu resumo. Eu posso cadastrar N resumos para essa entrada. O cronômetro aqui nós não vamos utilizar, mas é um recurso que o sistema permite. Inclusive ele permite você usar aquele método Pomodoro, que eu não vou entrar em detalhe. Quem quiser saber mais pode jogar no Google aí, que é autoexplicativo para o vídeo não ficar muito longo. E na parte de conteúdo, por que nós temos aqui a parte do conteúdo da disciplina também? Essa parte aqui é muito interessante, que ele permite você marcar que ponto do edital você acabou de estudar. Por exemplo, um exemplo, digamos que eu tenha já vencido até aqui, atos administrativos, primeiro item, segundo item, terceiro item desse edital, que é atos administrativos. Basta eu vir aqui e marcar, e dar um salvar. Isso significa o quê? Quando eu tiver que concluir uma próxima entrada dessa mesma disciplina, eu vou ter condições de saber em que ponto eu parei desse conteúdo. Ou seja, eu parei aqui. O próximo assunto que eu tenho que vencer é justamente o assunto 3.1. Ok? Feito isso, nós vamos concluir a nossa entrada. Estou concluindo a entrada. Ou seja, eu adicionei um resumo à minha entrada, marquei qual conteúdo eu venci desse edital específico, dessa parte específica de administrativo, e agora eu estou concluindo essa entrada. Perfeito? Concluí. Aqui o sistema está me informando quando vai ocorrer a primeira revisão. No sistema é possível você parametrizar isso aqui de tal forma que você mesmo escolha qual que é a data mais ideal para você. Aqui é o tempo sugestivo, ele não está permitindo mudar porque o sistema está parametrizado assim. E essa parametrização é para o usuário. Cada usuário define a forma que ele quer que o sistema agende as revisões para ele. Se for da forma automática, essa opção aqui não vai estar habilitada para o usuário selecionar. Mas se ele quiser colocar de uma forma dinâmica, ele pode deixar habilitado isso aqui e o próprio usuário seleciona. Eu quero primeira revisão daqui 48 horas, daqui 2 dias, daqui 5 dias. Isso fica a critério do usuário.
Feito isso, a disciplina, a entrada aqui do tipo conteúdo foi concluída. Ou seja, o sistema já agendou uma primeira revisão daquela respectiva entrada. Vamos concluir uma entrada aqui, por exemplo, do tipo exercício. Basta eu vir aqui na parte de exercícios. Direito constitucional. Digamos que esse exercício que eu tenha feito seja direito sobre nacionalidade. Vou colocar aqui, fiz 120 questões. Meu percentual de acerto aqui, a quantidade de acerto, 80. Ok? Eu posso incluir aqui uma lista enorme de exercícios dentro, lógico, desse tempo previsto aqui. Desse tempo previsto planejado. Ok? Da mesma forma, eu posso usar o cronômetro aqui. Vou concluir essa entrada do tipo exercício. Da mesma forma, data da conclusão, ok? Perfeito. Então já concluímos a entrada do tipo conteúdo, que é aprender conteúdo. Concluímos a entrada do tipo exercícios. Agora nós vamos concluir uma entrada do tipo lei seca. Aqui nós temos todas as leis secas desse conteúdo de legislação especial, dessa disciplina de legislação especial. A partir desse momento eu posso vir aqui, clicar nesse link que ele vai me levar para o Planalto, e eu posso vir aqui e concluir a leitura dessa referida lei, do Estatuto de Desarmamento. Em que artigo que eu parei? Digamos que eu tenha parado no artigo 35. Eu sei que da próxima vez que eu tiver uma entrada do tipo de legislação especial, extravagante, eu vou ter que ler a partir do artigo tal. Então por isso que é importante a gente informar que ocorreu uma leitura de lei seca e a próxima leitura deve ocorrer a partir do artigo tal. Bom, feito isso, pessoal, nós vamos concluir essa entrada aqui, do tipo lei seca. Perfeito, tá aqui. Ele já me trouxe o bloco, segundo bloco, do meu 30º ciclo, que na verdade é a minha segunda referência da minha grade. Lá na minha grade isso foi definido como grupo de dias, só para que a gente entenda aqui. Ó, nós concluímos esses 3 aqui e agora nós começamos a concluir essa parte aqui, direito processual penal. Ok? Ou seja, ele vai girar toda a minha grade, sem colocar referência de dia específico da semana ou de data específica do mês. A tua obrigação é vencer as entradas da sua grade. Se você conseguir fazer isso o mais rápido possível, ótimo. Se você ficar doente num determinado dia, não vai mudar nada seu planejamento. Por quê? Nós não baseamos aqui as nossas entradas do ciclo em datas específicas ou dias da semana específicos. Bom, feito isso, eu vou abrir aqui a parte de revisões. O sistema me permite trazer todas as revisões agrupadas por repositório, ou seja, eu quero saber tudo que eu tenho que revisar de uma determinada disciplina que se encontra no fichário X. Eu quero saber tudo que eu tenho que revisar de uma determinada disciplina no assunto X. Eu quero saber tudo que eu tenho que revisar de uma determinada disciplina que tenha dificuldade, por exemplo, alta, baixa. Ou seja, isso aqui são níveis de agrupamento. Eu vou pegar aqui um nível de agrupamento para o repositório. Está aqui. Vejam que essa aqui é uma base de teste. Obviamente que nós temos aqui várias entradas aqui para serem revisadas em atraso. Essa aqui era para ter sido revisada dia 1º, essa aqui dia 2, essa aqui dia 3, ok? Para revisar, ou seja, eu vou revisar tudo de direito penal que se encontra no repositório X. No caso aqui, repositório geral. Basta dar um clique aqui. O que eu tenho que revisar? Olha só. 12 minutos de fato típico, resumo, estratégia, páginas tais. 12 minutos, PDF 06 estratégia, mais 12 minutos de pessoas, mais 12 minutos de resumo, estratégia.
Ou seja, aqui está toda a minha informação na indexação do meu resumo. A partir disso, eu começo a contar meu tempo aqui no cronômetro e começo a proceder à revisão desse conteúdo aqui, desse resumo aqui. Vejam que eu não tenho aqui o conteúdo do resumo, eu tenho aqui a indexação do meu resumo. E aqui eu tenho um detalhado desse resumo. Ou seja, num clique apenas eu vou concluir a revisão de 1, 2, 3, 4 resumos. Esse é o diferencial do aplicativo. Se você fosse fazer isso controlando uma planilha, você teria que concluir individualmente isso aqui. E na primeira revisão você até faria, na segunda, na terceira, na quarta, já ficaria muito dificultoso. E aqui não, você tem condições de concluir todos os resumos dessa disciplina agendados para essa data num clique apenas. A partir do momento que você revisou todos esses assuntos aqui, basta você vir aqui e concluir. Qual o tempo executado? Está ali. E da mesma forma você tem condições de dizer quando que você quer que ocorra a próxima revisão. Se você concluir individualmente aqui, que é uma opção que você tem, você pode colocar, eu quero que a próxima revisão aconteça em tal dia. Aqui está desabilitado porque nos parâmetros desse usuário nós definimos assim. Mas digamos que a gente queira concluir em lote. Quando você conclui em lote, o sistema vai usar o algoritmo pré-definido. Ele vai utilizar o tempo escalar em relação à revisão anterior. Concluir. Veja que direito penal sumiu da minha tela. Qual que é a próxima revisão? Informática. E assim eu vou procedendo para todas as revisões de todas as disciplinas. Ok? Então, em relação à parte, para não ficar muito longo o vídeo, então é basicamente isso a ideia. É cadastrar disciplinas, criar uma grade, gerar suas entradas, sem estar preso a datas específicas ou dias da semana. A partir do momento que você conclui suas entradas, você produz um resumo. Esse resumo, o sistema vai agendar revisões. A partir do momento que você conclui as revisões, ele agenda uma segunda revisão e assim consequentemente. Uma forma bacana aqui de você localizar tudo que você já remou ou tudo que você já concluiu é nessa parte aqui de consultas. Por exemplo, eu posso vir aqui e trazer todos os ciclos que eu já concluí. Vejam aqui, estão todos listados aqui. Eu posso também, por exemplo, eu posso aqui agrupar isso por tipo de entrada. Se eu arrastar a coluna tipo de entrada para cá, eu tenho condições de aferir a quantidade do tipo conteúdo, a quantidade do tipo exercício, a quantidade do tipo lei seca. Eu posso fazer isso para qualquer coluna do grid. Esse é um recurso muito interessante nesse grid que permite você agrupar seus dados e trazer uma visão sintética e analítica também quando você explode essa árvore aqui. Vejamos aqui outra parte aqui relacionada às consultas, revisões. Eu posso trazer aqui todas as revisões que eu já executei. Posso agrupar também por disciplina. Com isso eu tenho condições de avaliar a quantidade de revisões que eu já executei por disciplina. E aqui eu tenho também a parte de consultas, que eu acho mais importante para que você entenda como é que funciona o sistema, a parte de resumos. Porque a indexação do seu resumo fica toda disposta aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui um resumo aqui. Esse resumo aqui, por exemplo, direito administrativo. Vou editar esse resumo. Essa aqui é a característica desse resumo. Resumo estratégia na página 6, 7 e 8. Esse colega, com certeza, ele sabe onde se encontra esse resumo. Ok? Ele definiu o nível de dificuldade para esse resumo. E aqui eu tenho todo o histórico de revisão desse resumo. E esse resumo nasceu onde? Ele nasceu na conclusão de uma entrada do meu ciclo. Eu produzi esse resumo. E aqui eu tenho à disposição todas as revisões que eu executei nesse resumo. Vejam só, a primeira revisão aconteceu nesse prazo, a segunda, a terceira. Veja que o tempo está sempre aumentando. Sempre aumentando, sempre no tempo escalar. Aqui com certeza o colega definiu um tempo diferente do sugerido pelo algoritmo, por isso que tem esse 31, mas a ideia é sempre ser um tempo maior que o anterior, que a revisão anterior.
Esse colega aqui, eu posso afirmar com certeza, esse assunto aqui, ele domina, ele não esquece mais, porque ele já revisou 18 vezes. Mas ele revisou não ao acaso, ele usou uma lógica, ele usou isso num tempo escalar, de uma forma organizada, de uma forma rápida e direta. A próxima revisão dele será a 18ª revisão, que não concluiu ainda. Ok? Então, em relação à parte de revisões, à parte de controle de ciclos, controle de resumos, a proposta do aplicativo é essa. Tem toda a parte de simulados aqui que eu não vou me ater muito, porque a proposta aqui é só mostrar a parte de recursos voltado a controle de ciclos e revisões. Claro que nós temos aqui a parte estatística, que traz todo o desempenho desse determinado colega aqui, que é um usuário teste, em relação ao período. Nós resolvemos agrupar aqui por ano e período. Eu posso arrastar a coluna aqui, por exemplo, ano. Posso arrastar aqui, por exemplo, a coluna período. Com isso eu consigo avaliar como é que foi meu tempo de estudo distribuído por período. Digamos que eu queira saber isso por disciplina ou por tipo. Digamos que seja por tipo. Ele vai quebrar isso para mim dessa forma. Tipo entrada, tipo revisão. Eu posso fazer o contrário, né? Eu quero colocar, depois de ano, eu quero colocar o tipo da entrada. Basta eu arrastar a coluna aqui, que ele vai agrupar para mim. 2016, você dedicou 21.825 minutos para conteúdo, 3.840 para exercício e 27.247 para revisão. Ou seja, esse colega aqui, esse usuário teste aqui, de um colega que eu peguei aqui, ele está desde 2015 usando o aplicativo. Nós já estamos em 2008. Nós temos aqui também nós temos aqui uma parte muito interessante, que é como se fosse um pivoteamento, ou que o pessoal gosta muito de chamar nos BIs, cubo. Por aqui eu consigo fazer um detalhado de forma que eu cruze esses dados, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a disciplina de atualidades, direito administrativo, mas eu posso detalhar isso por tipo de entrada, e ele detalha isso aqui para mim em forma de exercício e período, ok? Se eu abrir aqui, por exemplo, 2015, ele vai me detalhar os períodos. Mas digamos que eu queira colocar o ano como linha e não como coluna, basta eu jogar para cá, ó. Basta eu jogar para cá. Ou seja, eu estou rotacionando o que era coluna e transformando em linha. O sistema permite isso. Ou seja, por aqui você pode fazer vários cruzamentos. Você pode criar um cubo de N dimensões, de tal forma que você possa cruzar disciplina, período, exercícios, que seria ano, e tipo de entrada. Com isso você consegue aferir aqui toda a tua parte de distribuição de minutos estudados dentro de cada período ou dentro do exercício. E você pode fazer isso também para a parte de exercícios, que é muito mais interessante do que essa parte de minutos ou horas que você dedicou para cada disciplina dentro de cada tipo de entrada da sua grade. Vamos pegar aqui outra. Exercícios, por exemplo. Aqui eu consigo aferir como é que está meu desempenho. Vamos organizar aqui por ano. Acertos, erros, quantidade. Digamos que eu queira fazer isso por disciplina, depois de ano. Esse nível aqui de agrupamento você que define. Aqui. Esse colega aqui só utilizou disciplinas diversas para fazer esse agrupamento. Perfeito. Parte de pivô a mesma coisa. Então aqui nós temos alguns recursos interessantes da parte de... Nós temos aqui a parte gráfica também. Esse pivoteamento aqui é muito interessante, que você consegue fazer esses cruzamentos. Então pessoal, o que eu queria mostrar para vocês aqui, para o vídeo não ficar muito grande, é a ideia, a essência do aplicativo.
Nosso manual detalha muito bem cada tela desse aplicativo, nessa parte de ciclos de estudo e revisões escalares. Nós vamos soltar alguns vídeos por módulo, detalhando, seguindo o manual passo a passo para facilitar o uso. Mas eu acho que o importante aqui nesse vídeo era mostrar a essência do aplicativo em relação a controles de ciclos de estudo e revisões escalares. Desculpa aí pelo vídeo ter ficado muito grande, mas eu tentei ser o mais sintético possível. Um abraço e até mais.